Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse artigo, que é a suplementação oral de triodotironina, que diminuindo a síndrome do baixo débito cardíaco após uma cirurgia cardíaca pediátrica. Aqui, para quem tiver interesse em ler o artigo na íntegra, tem o link disponível e as referências. Então, a produção do hormônio tireoidiano é fundamentalmente reduzida em crianças submetidas à cirurgia cardíaca congênita em uso de circulação extracorpórea. E esse fenômeno tem sido conhecido como uma síndrome do doente eutireoideu, que comumente ocorre como uma resposta à doença crítica. Um dos antecedentes fisiológicos é o comprometimento da enzima deiodinase, que converte a tiroxina, que é o T4, em triodotironina, que seria o T3. E a forma biológica, que é a forma biologicamente ativa do hormônio tireoidiano, e atua como inotrópico, cronotrópico e agente vasoativo, e assim aumenta o débito cardíaco. O hormônio tireoidiano inicia esses efeitos no desempenho cardíaco para receptores celulares e extracelulares, resultando em um aumento da absorção de cálcio, proteínas de transcrição e tradução. Devido à importância desse hormônio na modulação da função cardíaca, a suplementação tireoidiana tem sido avaliada em muitos ensaios clínicos, que demonstraram uma série de vantagens clínicas, tais como aumentar a potência de uma droga inotrópica e prevenir essa baixa do débito cardíaco. A suplementação intravenosa desse T3 diminuiu o tempo até a extubação e minimizou o uso de agentes inotrópicos por melhora da função cardíaca em crianças menores de 5 meses após uma cirurgia cardíaca. Além disso, um estudo chamado triodotironina oral para bebês e crianças submetidas ao ensaio de circulação extracorpórea demonstrou que a suplementação oral do T3 elevou esse hormônio sem uma evidência de eventos adversos e mostrou ainda um sucesso semelhante na redução do tempo até a extubação. Embora a etiologia da síndrome do baixo débito cardíaco seja multifatorial, a depressão desse hormônio certamente é um dos fatores contribuintes, e a suplementação oral dele provou diminuir essa síndrome do baixo débito cardíaco 6 horas após o desclampeamento aórtico. A avaliação da síndrome é baseada em medidas hemodinâmicas reproduzíveis, utilizando catéteres de termodiluição na artéria pulmonar em adultos. No entanto, devido ao risco associado a estes catéteres de demora em pacientes jovens com cardiopatia congênita, essa abordagem não é utilizada em crianças, nem após cirurgia cardíaca congênita. Conforme realizado rotineiramente em centro de todo o mundo, é avaliado por uma combinação de parâmetros clínicos e achados laboratoriais, como a presença de no mínimo 2 achados clínicos, como taquicardia, oligúria, má perfusão periférica ou parada cardíaca, e ou uma saturação venosa central inferior a 60% com uma taxa de extração superior a 40%. E também com ou sem acidose metabólica e aumento de níveis de lactato, resultando num aumento do tempo de terapia. Em relação aos materiais de métodos, esse estudo é uma análise auxiliar dos dados obtidos no estudo de triodotironina oral para bebês e crianças submetidas a um ensaio de circulação extracorpórea, que foi realizado em um ensaio clínico duplo cego randomizado, controlado por placebo. Todos os dados foram obtidos do Centro Cardiovascular Nacional de Raparankita, em Jakarta, na Indonésia, e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Intervenção Primária, e foi a suplementação oral de triodotironina durante e após a circulação extracorpórea. Todos os pacientes recrutados consecutivamente e avaliados do dia 1º de julho de 2013 até 16 de outubro de 2014. E foi obtido consentimento informado dos pais e responsáveis legais. Os critérios de inclusão foram crianças submetidas à circulação extracorpórea para uma correção de cardiopatia congênita com idade inferior a 3 anos e score de Aristóteles de 6 a 9. Os pacientes com a fisiologia de ventrículo único, peso baixo ao nascer inferior a 2 kg, história de taquiarritmia antes da cirurgia, sepse pré-cirúrgica, creatinina menor do que 2 e anomalia primária de tireoide foram excluídos do estudo. Todos os pacientes foram randomizados usando um procedimento de randomização em bloco e foram separados em 2 grupos, o que recebeu o placebo e o que recebeu o T3 oral. E esse T3 foi administrado
com a dose de 1 micrograma por quilo por sonda nasogástrica a cada 6 horas, desde a indução anestésica até 60 horas após a administração inicial, totalizando 11 doses. A síndrome do baixo débito cardíaco foi avaliada clinicamente a cada 6 horas em série, de 6 a 48 horas após o desclampeamento aórtico. E uma versão modificada dos critérios com base no estudo do uso profilático intravenoso da milrinona após a operação cardíaca em pediatria, que foi chamado de Primacorp, foi usada nesse estudo. Conforme realizado rotineiramente em centros de todo o mundo, a síndrome foi definida como a presença de no mínimo 2 achados clínicos, como falados anteriormente, e uma saturação venosa central inferior a 60, considerando acidose metabólica e aumento de níveis de lactato, resultando em um escalonamento da terapia a critério do consultor responsável no momento da avaliação. O monitoramento hemodinâmico e a avaliação ecocardiográfica foram realizados dentro de 24 horas até 48 horas após a cirurgia, e os resultados não foram relacionados à terapia de escalonamento clínico. O índice cardíaco, a fração de ejeção e o TAPSE também foram avaliados nesse eco, e a pressão de pulso foi calculada como a diferença entre a pressão arterial sistólica e diastólica. A pressão arterial e a pressão venosa central foram medidas por monitorização hemodinâmica invasiva de rotina. Outros parâmetros hemodinâmicos medidos e calculados pelo eco foram o volume sistólico e o índice de resistência vascular sistêmica. Exames complementares, como a gasometria, avaliando a extração de oxigênio e saturação central, e a concentração do lactato foram realizados desde a indução anestésica até 48 horas após a cirurgia. Os scores inotrópicos e vasoativos também foram medidos para avaliar a dose do inotrópico e vasopressor utilizado em ambos os grupos. E, além disso, foram realizadas medidas seriadas do T3 livre desde a indução anestésica até 48 horas após. O tempo até a extubação foi descrito como o tempo desde a remoção da pinça aórtica até a primeira extubação efetiva, sem uma reintubação antes da alta ou 7 dias ou óbito. O tempo de intubação, tempo de permanência em UTI e internação hospitalar também foram registrados e avaliados. A diferença na incidência da síndrome e outros dados categóricos foi analisado pelo teste Q-quadrado ou exato de Fischer. E a análise bivariada foi realizada em potenciais fatores que influenciaram a síndrome, como a idade, estado nutricional, duração de extracorpórea, duração do clampeamento aórtico, score de Aristóteles, score PRISM-3, dose dos inotrópicos e o uso de vasoativos. Todas as variáveis com um P menor do que 0,25 foram agrupadas em um modelo de análise multivariada por meio de regressão logística. A análise repetida da variância foi utilizada para avaliar medidas hemodinâmicas seriadas e resultados ecocardiográficos. E as diferenças entre os grupos em cada momento das medidas foram analisadas dadas pelo teste T, se os dados estivessem normalmente distribuídos, e pelo teste de Mann-Whitney, que não estiveram normalmente distribuídos. E a análise multivariada por meio de regressão de Cox foi realizada entre o tempo até a extubação, tempo de permanência em UTI e internação hospitalar com a síndrome 6 e 12 horas após o desclampeamento aórtico, e essa análise foi ajustada pela idade e estado nutricional. Em relação aos resultados, e trouxe um total de 208 pacientes dos 296 selecionados, que foram separados em 2 grupos, o placebo com 104 e os pacientes que receberam o T3 também com 104 pacientes. Os pacientes não foram incluídos se a medicação oral não tivesse disponível, se estivessem sépticos ou em suporte ventilatório antes da cirurgia, se nenhum pesquisador tivesse disponível para consentimento informado, ou se os pais recusassem a participação ou ainda houvesse um erro de triagem. Além disso, 5 pacientes do grupo placebo foram excluídos da análise devido a dados incompletos da síndrome ou do tempo até a extubação. A maioria dos diagnósticos que foram feitos foi a CIV e a tetralogia de Fallot, e o número total de pacientes que apresentaram a síndrome em qualquer momento entre 6 e 48 horas após o desclampeamento aórtico foi significativamente maior no grupo placebo, com 86 pacientes, versus 66 pacientes que receberam o hormônio. A análise em momentos específicos mostrou que os pacientes tratados apresentaram uma taxa de síndrome mais baixa às 6 horas em comparação com o placebo, mas a diferença diminuiu com o tempo. A maioria desses pacientes, às 6 e 12 horas, estava no grupo placebo, e a maioria dos pacientes do grupo de tratamento
com a síndrome às 6 e 12 horas eram mais jovens e desnutridos. Pacientes maiores de 5 meses de idade, sexo feminino, com o score de Aristóteles maior do que 7 a 8, e reparo para a tetologia de Fallot, apresentaram uma taxa de síndrome significativamente menor 6 horas após a remoção do clampeamento aórtico, no grupo que recebeu o hormônio em comparação ao grupo placebo. E o resultado da análise multivariada usando regressão logística mostrou que a razão de chance de síndrome 6 horas após a remoção do clampeamento aórtico foi de 2,3, maior do que no grupo placebo. Os níveis de T3 na indução de 1, 12 e 24 horas após a remoção do clampeamento aórtico para indivíduos com a síndrome às 6 e 12 horas foram significativamente mais baixos dos que não tinham a síndrome, comparáveis em ambos os grupos. Mas esse efeito alcançou significância apenas em placebo e não no tratamento. Os níveis de T3 desde a indução da anestesia até 24 horas após a cirurgia foram significativamente mais baixos nos pacientes placebo com síndrome, às 6 e 12 horas após o desclampeamento aórtico, em comparação aos pacientes sem a síndrome. Não houve diferenças significativas para parâmetros hemodinâmicos, como fração de ejeção, volume sistólico e débito cardíaco, entre o grupo de tratamento e o placebo. Mas o volume sistólico e o débito cardíaco em pacientes sem a síndrome foram significativamente maiores em comparação aos pacientes que apresentaram a síndrome 6 e 12 horas. O índice de resistência vascular sistêmica mais alto e índice cardíaco mais baixo foram encontrados em pacientes com a síndrome, em maior quantidade do que em pacientes sem a síndrome, enquanto a pressão de pulso foi significativamente menor nesses pacientes que apresentaram a síndrome 6 horas após. Quando pacientes com e sem síndrome foram comparados separadamente no grupo de tratamento e placebo, considerando volume sistólico, índice cardíaco e índice de resistência vascular sistêmica, elas foram significativamente diferentes no grupo placebo, entre os com síndrome e não síndrome, mas nenhuma diferença foi encontrada nesse grupo de tratamento. As análises de gases sanguíneos mostraram que a saturação da veia central e a extração de oxigênio foram significativamente menores nos pacientes com a síndrome, mas nenhuma diferença foi encontrada em relação aos níveis de lactato. Além disso, os pacientes com a síndrome às 6 horas necessitaram de mais agentes inotrópicos e vasoativos, conforme refletido por uma diferença significativa no score inotrópico total e no score vasoativo 6 horas após. A diferença no score vasoativo inotrópico total na amostra com e sem a síndrome após a remoção do clampeamento aórtico foi significativa, com um P de 0,001. A incidência da síndrome clinicamente diagnosticada 6 e 12 horas após a remoção do clampeamento aórtico foi significativamente associada ao tempo até extubação. Os pacientes com síndrome 6 horas após foi preditiva para um tempo de extubação com taxa de risco de 0,6%, de 0,6, com um intervalo de confiança de 95%. A síndrome 12 horas após o desclampeamento aórtico também foi um preditor significativo para o tempo até a extubação, com uma taxa de risco de 0,47, com um intervalo de confiança de 95%, e nenhuma diferença significativa foi encontrada no tempo de permanência em UTI e no hospital entre os pacientes com ou sem a síndrome. A mortalidade geral foi baixa em todo o estudo, 7 pacientes em 203. No entanto, a taxa de mortalidade foi significativamente maior em pacientes com a síndrome às 6 e 12 horas do que os pacientes sem a síndrome. A mortalidade no grupo de tratamento foi demasiadamente baixa para avaliar o impacto da síndrome nesses pacientes. Em comparação com os pacientes sem a síndrome no mesmo grupo, a maioria dos pacientes do grupo de tratamento com diagnóstico de síndrome eram significativamente mais jovens e de moderado a gravemente desnutridos. E durante a randomização, os pacientes com conexão anômala de veias pulmonares e defeito de septo atrioventricular foram distribuídos igualmente entre os grupos de tratamento. Houveram 7 pacientes com defeito de septo no grupo placebo e 5 no grupo com tratamento. E para os pacientes com conexão anômala, 8 pacientes estavam no grupo placebo, enquanto 9 estavam no grupo de tratamento. As análises revelaram que os pacientes que ainda apresentavam a síndrome após a cirurgia, apesar da suplementação de T3, eram aqueles pacientes com defeito de septo total
e drenagem anômala das veias pulmonares, apresentando hipertensão pulmonar. Em relação à discussão, a termodiluição usando um catéter de artéria pulmonar permanece sendo a técnica padrão para medir o débito cardíaco numa unidade de terapia intensiva em adultos, e esse método fornece, então, uma medida objetiva para avaliar a síndrome de baixo débito cardíaco. Contanto, a termodiluição pode fornecer leituras imprecisas do débito cardíaco em pacientes com defeitos cardíacos congênitos que apresentam chances residuais. Juntamente com o risco aumentado de um catéter permanente nessa artéria pulmonar para esses pacientes, muitas vezes pequenos e jovens, não é usada rotineiramente a unidade de terapia intensiva pediátrica. Assim, o diagnóstico da síndrome em pacientes pediátricos pós-operatório é baseado em um compêndio de parâmetros clínicos e laboratoriais realizados no estudo Primacorp citado anteriormente. A ecocardiografia também é utilizada de forma independente ou em combinação com parâmetros clínicos, e os parâmetros derivados do eco correlacionam-se com os dados de termodiluição em adultos, embora o monitoramento contínuo ou frequente na UTI pediátrica seja logicamente impossível. Devido à dependência de múltiplos parâmetros, muitas vezes subjetivos, a identificação da síndrome em pacientes pediátricos apresenta muitos desafios. Portanto, procurou-se avaliar a validade e a importância desse diagnóstico em uma corte bastante grande, submetida a um ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego. O objetivo principal foi determinar se o início precoce da síndrome de baixo débito cardíaco, 6 ou 12 horas após o desclampeamento aórtico, estava associado a uma função cardíaca deficiente, avaliada principalmente por ecocardiograma e parâmetros hemodinâmicos disponíveis após 24 horas. Eles descobriram que os pacientes com a síndrome derivada clinicamente nesses momentos exibiram posteriormente função do miocárdio deficiente, manifestada por um baixo índice cardíaco determinado ecocardiograficamente e alta resistência vascular sistêmica. É importante ainda ressaltar que esses pacientes que não tiveram a síndrome exibiram parâmetros funcionais superiores, apesar de uma redução acentuada no uso de inotrópicos. Assim, o diagnóstico clínico precoce da síndrome identifica os pacientes que demonstrarão uma função cardíaca persistente. O atraso na extubação observado nesses pacientes salienta a importância desse achado e a relação com resultados clínicos posteriores. Estudos anteriores indicaram que a síndrome geralmente surge entre 6 e 18 horas após a cirurgia cardíaca aberta, com o índice cardíaco atingindo o nadir geralmente de 9 a 12 horas. No estudo, descobriu-se que esse T3 reduziu a incidência da síndrome 6 horas após a remoção do clampeamento aórtico. Análises adicionais no presente estudo mostraram que o T3 também alterou a distribuição da síndrome ao longo do período pós-operatório. Assim, reduziu substancialmente o risco global de síndrome, embora o efeito predominante tenha ocorrido precocemente no período pós-operatório. O diagnóstico de síndrome por julgamento clínico e achados laboratoriais foi apoiado pelas medidas ecocardiográficas subsequentes nesse grupo de tratamento. Essa redução na síndrome precoce também correspondeu a uma redução do tempo até a extubação, observada no estudo citado, e também a diminuição da taxa de mortalidade. Descobriram também que os indivíduos com a síndrome do grupo placebo apresentaram níveis de T3 significativamente mais baixos do que aqueles que não exibiram a síndrome. E, particularmente nos pacientes mais jovens, o impacto do hormônio pareceu ser confundido por outros fatores além da função cardíaca, como a hipertensão pulmonar. E a maioria dos pacientes com a síndrome do grupo de tratamento foi operada por defeito de septo total ou por conexão anômala de veias pulmonares e apresentaram hipertensão pulmonar pós-operatória. Esse estudo está sujeito a algumas limitações devido às análises posteriores, embora os dados do ensaio ainda tenham sido coletados prospectivamente. Assim, a função cardíaca por meio da ecocardiografia só foi realizada após 24 horas no protocolo original. Embora a ecocardiografia seja um padrão para monitoramento da função cardíaca em UTI pediátrica, a aquisição de dados pode depender do operador e também ser afetada pelo acesso limitado à ultrassonografia no pós-operatório em crianças pequenas. Em resumo, esse estudo fornece alguma validação para avaliar a síndrome precoce como preditor de função cardíaca posterior e resultados clínicos em pacientes pediátricos submetidos à cirurgia. Além disso, confirma-se que a suplementação do T3 reduz o risco de síndrome precoce, o que corresponde à redução do tempo até a extubação. E é importante ainda ressaltar que os resultados também sugerem que a incidência da síndrome ocorre com mais frequência em pacientes com níveis mais baixos de T3,
no pós-operatório. E, no geral, os dados identificam que o benefício predominante do T3 ocorre no pós-operatório imediato e está relacionado à prevenção da síndrome. O impacto do T3 parece ser um pouco mitigado por outros fatores, como a hipertensão pulmonar pós-operatória. Essas foram as minhas referências. Obrigada.